Seja muito bem-vindo à primeira celebração da Igreja Multi. Nós estamos muito felizes em ter você por aqui. Meu nome é Aline Correia, sou esposa do Thiago e faço parte da equipe de plantação da Igreja Multi. Se você já conhece a Multi, você sabe que nós estamos aqui para te ajudar a viver e a compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Mas, se essa é a sua primeira vez ouvindo o nome da Multi, você é o nosso convidado VIP. E nós temos certeza que não foi por acaso que você trombou com essa celebração. Então, fica por aqui. A nossa oração é que hoje você possa ser encorajado, conhecer mais sobre Jesus e celebrar junto com a gente. Nós queremos te conhecer melhor também. Então, deixa aqui no chat ou nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo. Nós queremos muito orar por você. Nos próximos momentos, nós vamos adorar a Deus através de uma canção incrível. Então, prepare o seu coração. Eu quero te convidar a se juntar a nós nesse momento de louvor, de adoração. E preparar o teu coração nesse momento para não só ser um espectador daquilo que está acontecendo aqui, mas de fato experimentar e aproveitar esse momento com a gente e também com Deus, que te encontra onde você está nesse momento. Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de cantarmos, de celebrarmos o Teu nome, de exaltarmos a grandeza do Teu amor e de reconhecer que a Tua vontade para nós é viver uma vida encharcada de alegria, de celebração, de satisfação, não naquilo que é passageiro, mas em Ti. Muito obrigado por Jesus que abriu esse novo e esse vivo caminho. Nós pedimos, Pai, para que durante esse momento de adoração, o Teu Espírito possa fluir com liberdade, quebrantando o nosso coração, despertando as nossas emoções também, porque o Senhor nos criou, Pai, de maneira integral, e nós queremos desfrutar da Tua presença, reconhecendo que o Senhor é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos em Ti e diante de Ti. Encontra o nosso coração assim, Pai, no nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, o mais belo entre milhares e milhares, meu amado, o mais belo que milhares e milhares.
jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Você pode cantar isso? E eu quero conhecer Jesus. Mais uma vez. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus, meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Deus, nos ajude a cantar, Deus, isso com o coração. Nos faça conhecer Jesus, Deus. Nos ajuda, Deus, a desejar conhecer Jesus e a riqueza de tudo aquilo que Ele nos oferece. Nos dá fome e sede, Deus. Vamos lá. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado o mais belo entre milhares e milhares. Uau, que privilégio ter você por aqui. Que privilégio poder compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica através desse momento de reflexão que nós vamos ter. Meu nome é Thiago Correia, sou pastor plantador da Igreja Multi, e nos próximos minutos nós vamos compartilhar boas notícias. De fato, esse é o tema da série de mensagens que nós estamos inaugurando hoje. Boas notícias.
Sabe, nos últimos 2 anos, nesse período que nós vivemos de pandemia, quarentena, tantos desafios, em muitos momentos eu me peguei com sede, com fome de boas notícias. E à medida que a gente planejava essa série de mensagens, à medida que a gente orava pedindo direção a Deus, nós sentimos convicção de que Ele gostaria que esse start da Igreja Multi, das celebrações, tivessem essa marca de um compartilhamento de boas notícias. E esse é o tema da série. E hoje nós vamos compartilhar a primeira boa notícia. Eu não sei você, mas durante esse período em que nós estivemos com tantas más notícias ao nosso entorno, eu abri às vezes meu Instagram, o Facebook, e eu ficava procurando uma boa notícia. E além das más notícias, às vezes eu me deparava com fake news, o que complicava ainda mais essa busca por boas notícias. E é interessante a gente pensar que boas notícias, elas são muito mais celebradas, aguardadas, e às vezes elas fazem muito mais sentido para a nossa vida, no dia a dia, na nossa rotina da semana, quando elas chegam de encontro a más notícias. A vacina, por exemplo, cara, a gente esperou, aguardou com muita ansiedade, expectativa, para que essa notícia aparecesse nos jornais. Encontramos uma saída, encontramos uma solução, uma boa notícia. Porque à medida que a gente começou a vivenciar e ganhar consciência da gravidade de todas as consequências sociais, emocionais, que essa pandemia trouxe para a gente começou a entender que essa boa notícia precisava chegar o quanto antes. E eu acho que essa percepção, essa sede pela boa notícia, por exemplo, da vacina, pode ser para nós um exemplo de uma busca que nós devemos ter. A gente precisa ter a nossa expectativa alinhada e nós precisamos, abrir o nosso coração e ter essa sede, essa fome por uma boa notícia que venha da parte de Deus. E hoje, nós vamos compartilhar a primeira boa notícia a partir de um texto que está no Evangelho de João. Sabe, esse texto está lá no capítulo 3, versículo 16, João 3,16. É um dos versículos mais amados pelos cristãos ao redor do mundo. Não se sinta intimidado, ok? Eu decorei esse versículo, como pastor é minha função. Se você não entendeu essa piada, é porque talvez você não tenha crescido numa igreja, mas a maioria dos cristãos tem esse versículo decorado. E, de fato, é uma boa notícia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou falar mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. O seu único Filho. Você consegue imaginar essa cena? Essa decisão. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diante dessa boa notícia, a humanidade deveria fazer uma única pergunta. Por quê? Por que Deus enviar Jesus para morrer uma morte vergonhosa, cruel, deveria ser encarado como uma boa notícia? Porque a morte de Jesus, essa entrega, esse sacrifício, deveria ser considerado uma boa notícia. Por quê? Porque eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas a resposta para ela tem relação com uma má notícia que antecede a boa notícia. Essa má notícia, ela pode ser resumida numa única palavra: pecado. Então, para compreender a boa notícia, a gente precisa, de fato, ter uma consciência da má notícia que antecedeu a boa notícia. E aí eu preciso perguntar para você, se você quiser deixar nos comentários, deixa aí, o que é pecado na sua opinião? Qual é a tua perspectiva, o teu entendimento sobre pecado, sobre essa má notícia? Algumas pessoas acham que uma má notícia relacionada ao pecado pode estar conectado simplesmente com desvio moral, pode ser que esteja conectado também com uma falha, com um fracasso, não sei.
Talvez você possa imaginar que pecado seja uma linguagem espiritual ou religiosa para definir o estilo de vida que você curte. Pode ser. Mas, biblicamente, a gente precisa, olhar para a palavra de Deus. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente tem uma série de afirmações sobre o pecado. E o pecado, ele pode ser definido de uma maneira muito simples, para você entender nesse momento. Essa má notícia do pecado, ela pode ser resumida a essa frase: pecado é uma doença relacional. Como assim, Tiago? Uma doença relacional. Pecado é uma doença relacional porque o pecado destrói, corrói o nosso relacionamento com Deus e impede que a gente tenha, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade, um relacionamento autêntico com Deus. Além disso, o pecado é uma doença relacional porque ele acaba corroendo os nossos relacionamentos com as pessoas que nós amamos. Não apenas com as pessoas que talvez você tenha dificuldade de se relacionar, com seus inimigos talvez, mas até com as pessoas que você ama. Já parou para pensar nisso? Essa má notícia é real, é uma doença relacional. E dela surgem outras más notícias, que vão se ramificando, se espalhando, e afetando a maneira como a gente vive, desenvolve vida, como a gente cultiva tudo que está em nossas mãos. O pecado é uma doença relacional. E é interessante a gente pensar nisso, porque essa doença relacional, assim como qualquer outra doença, ela está dentro de nós. E se ela está dentro de nós, fluindo de dentro para fora e afetando tudo que está ao nosso entorno, seria insuficiente que Deus simplesmente nos desse algumas instruções. Seria insuficiente que Deus nos desse uma lista de coisas a fazer ou a realizar para estancar essa boa notícia, essa má notícia. E eu acho que a cultura do cancelamento é um ótimo exemplo para a gente nesse momento. Porque a gente vê com muita frequência que falar de pecado só é uma coisa tranquila quando a gente está falando do pecado do outro. Quando a gente está falando do nosso pecado, parece que é meio cringe isso, né? Tipo, falar do meu pecado, falar de condenação, talvez de inferno, é uma parada que não está muito em voga. Mas a gente tem muita facilidade de falar do pecado do outro. A gente tem muita facilidade de julgar o outro, condenar o outro. E a cultura do cancelamento, revela o nosso próprio pecado, porque à medida que a gente julga o outro, condena o outro, o que acontece? Outra pessoa que está observando a nossa vida há mais tempo, levanta do passado uma pisada na bola que a gente deu. E a gente é pego na nossa própria hipocrisia. O pecado é essa má notícia. E às vezes as pessoas, elas falam o seguinte, quando a gente está tocando nesse assunto: olha, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão mal quanto talvez os políticos corruptos. Agora, e se a gente mudasse essa métrica, essa régua? Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos comparar com os outros que estão nessa mesma situação de pecado, imersos nessas más notícias, mas com o próprio Deus, com Jesus. E diante de Deus e diante de Jesus, a nossa régua, ela não faz sentido. E aí essa afirmação, eu não sou tão mal assim quanto, não se encaixa mais, não resolve mais esse problema das más notícias. Uma outra questão é que, às vezes, as pessoas dizem o seguinte: olha, mas eu estou vivendo a minha vida, desce dessa maneira, e, na real, a minha consciência não me acusa, Tiago. Então, se minha consciência não me acusa, talvez eu não esteja vivendo em pecado ou ofendendo a Deus. Eu gosto de lembrar de uma fala do apóstolo Paulo a Timóteo, que ele diz assim: olha, Timóteo, e Timóteo era um jovem, olha, nessa era que nós estamos vivendo, muitas pessoas vão abandonar a fé, vão se desviar desse caminho que Deus está propondo, de restauração, dessa boa notícia, porque elas terão uma consciência cauterizada. Uau! Não existe fé autêntica,
não existe evangelismo autêntico se não houver consciência da má notícia, consciência de pecado e confrontação do pecado. Mas graças a Deus, cara, por João 3,16, graças a Deus que a iniciativa veio do próprio Deus, de trazer uma solução. E essa boa notícia, ela possui 5 verdades que podem mudar a sua vida, revolucionar a sua história, e mais do que isso, elas podem trazer respostas para os problemas que você tem enfrentado, para os desafios que você está vivendo. E se talvez você está num momento da vida legal com Deus, anota essas 5 verdades, porque em algum momento você vai precisar delas. A primeira verdade é a seguinte: essa boa notícia de João 3,16, ela possui um autor, porque Deus amou o mundo. Não é uma boa notícia que flui de um ser impessoal. E Deus aqui é Deus Pai. Biblicamente, nós sabemos que Deus é um bom Pai. Ele é um Pai presente. Não é um Pai que abandonou a sua criação. Pelo contrário, nós é que abandonamos o nosso Criador, o nosso Pai. Gênesis 3 traz isso claramente para nós. O relato da queda, do abandono. Nós viramos as costas para Deus. Mas Deus, como um bom pai, Ele não desiste dos seus filhos. E Ele está em busca desses filhos perdidos, para restaurá-los, para transformar a vida deles, para que eles também possam transformar ambientes, circunstâncias ao seu entorno. Porque Deus está em missão no mundo, para restaurar todas as coisas. Aquilo que foi perdido em Gênesis 3, um dia será restaurado. E Deus é um pai engajado. Você consegue acreditar nisso, cara? Deus é um pai presente, Ele está engajado na sua vida, na sua história. E aí eu preciso perguntar para você o seguinte: qual é a sua referência de paternidade? Porque, tipo assim, algumas pessoas tiveram uma referência paterna muito legal. Tiveram talvez uma experiência de amor, de provisão, de cuidado, de celebração. Mas outras pessoas tiveram talvez uma experiência de provisão, mas de ausência de amor. Outras ainda têm experimentado uma sensação de abandono. Talvez teu pai biológico te abandonou, cara. E aí, quando a gente fala sobre Deus como um pai, como essa figura paterna, às vezes esse muro se levanta diante de você. E a gente precisa corrigir essa perspectiva pela palavra. Porque Deus amou você. Porque Deus amou a humanidade. E isso leva a gente para o segundo ponto. Para a segunda verdade que essa boa notícia nos traz. Essa boa notícia, ela está fundamentada num amor autêntico. Num amor que é diferente da nossa maneira de amar. Porque às vezes a nossa maneira de amar, vamos confessar aqui, ela é, cara, afetada pelo tempo, ela é condicionada pelo tempo. Ela é condicionada, marcada, manchada pelo pecado, pelo nosso egoísmo. Talvez a gente pense o seguinte: cara, eu vou amar aquela pessoa, mas será que eu vou ser correspondido? Será que vale a pena? E esse amor autêntico de Deus, ele é diferente. Ele é diferente porque ele flui de um coração de um pai engajado, perfeito. E é legal porque, assim, o relato de João 3,16, essa fala de Jesus, deixa para a gente de maneira muito clara uma construção na frase. E esse verbo, essa ação verbal de Deus estar amando, Deus amou, não é uma ação que está marcada por um início e tem um fim, mas é uma ação atemporal, porque esse amor de Deus, esse amor autêntico, ele vem da eternidade. Ele vem da eternidade e ele entra na história da humanidade em Belém, na manjedoura, com o nascimento de Jesus. E ele se torna ainda mais visível, escancarado, na crucificação de Jesus, na morte desse filho, do único filho.
Isso revela o caráter desse pai também. O caráter desse pai é um caráter que está regado de amor. É um amor majestoso. É um amor que possui autoridade, mas que tem uma ternura também. Cara, que incrível! Isso tem que libertar o teu coração se você tem uma visão talvez distorcida, não apenas da paternidade de Deus, mas sobre o amor. Deus amou em um grau tão infinito que se a gente pegasse, cara, as virtudes mais incríveis das pessoas mais legais que você já conviveu, já conheceu, e elevasse elas no máximo grau, ainda assim, essas virtudes, esse amor seria simplesmente uma sombra do amor autêntico que existe no coração desse pai, que te ama. É muito importante você saber que esse amor, essa boa notícia, não foi solta ao vento. Isso nos leva para a terceira verdade. A terceira verdade é que essa boa notícia, ela foi destinada para um alvo. Porque Deus amou o mundo. E na sequência do versículo, a gente tem a conclusão dessa ideia, para que todo aquele que nele crê. Quem crê? Pessoas. Você, eu. Uau! Isso é incrível. Pensar que Deus destinou esse amor num alvo que está pintado em você. Cara, isso deve mexer com o seu coração. Isso deve te trazer uma confiança nesse amor. É um amor que foi destinado para você, para a humanidade. E como eu disse, a humanidade ela virou as costas para Deus, mas graças a Deus porque esse alvo está até nas nossas costas. E mesmo que a gente dê as costas para esse Deus, para esse Pai, para esse amor autêntico, Ele nos persegue. Deus está em busca de você. Ele enviou o seu único filho para que essa boa notícia chegasse até você. A gente tem a imagem do filho pródigo na Bíblia também, uma parábola incrível que Jesus contou, e expressa essa verdade de maneira muito, muito clara. O filho pródigo, se você não sabe, ele pediu a herança para o seu pai, enquanto seu pai ainda estava vivo. Ele deu as costas para o pai, ele menosprezou o pai, e ele foi gastar tudo que ele recebeu da maneira mais vil possível. E o estilo de vida que ele desenvolveu drenou todos os recursos, as amizades se mostraram insuficientes, falsas, e quando ele não tinha mais nada a oferecer, ele não experimentou a retribuição desses relacionamentos que ele estava desenvolvendo. Ele foi abandonado. E aí ele pensou, cara, se eu voltar para casa, talvez o meu pai me trate como um empregado. E ele começa a ensaiar um discurso na cabeça. Ele começa a pensar, bom, como é que eu vou convencer o meu pai a me receber de volta? Ah, se eu falar isso, se eu falar aquilo outro, talvez meu pai me aceite. E ele decide, ele vai ensaiando esse discurso. E no final dessa jornada, quando ele está se aproximando de casa, o seu pai está lá esperando. E ao enxergar o seu filho, esse pai sai correndo. E na cultura judaica, cara, isso era uma vergonha. Um homem correndo em direção ao outro. Olha que incrível essa história que Jesus contou, para exemplificar esse amor. E essa boa notícia, ela possui uma quarta verdade. Ela tem um valor inestimável. Porque a questão aqui não é se Deus nos ofereceu alguma coisa, mas quem Ele nos ofereceu. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é aquele que viveu sem pecado. Jesus tinha uma vida perfeita. Ele foi acusado de maneira injusta, passou por um processo de julgamento, cara, completamente caduco, que não fazia o menor sentido. E dentro do plano de Deus, da soberania de Deus, isso fazia sentido, porque você precisava receber essa boa notícia. E essa boa notícia tem um valor inestimável. Sabe, no original, se a gente for olhar para essa frase de João 3,16, é muito legal a gente ver o seguinte, que a
aparece a seguinte ordem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho, seu único Filho, deu. A descrição no original sobre Jesus aparece antes da entrega, para enfatizar o valor daquilo que Deus estava oferecendo. Essa boa notícia possui um valor inestimável, e a gente precisa celebrar isso. À medida que você ganha consciência das más notícias que estão ao teu entorno, você precisa celebrar o valor dessa boa notícia. Isso é incrível, isso tem que mexer com a gente, tem que despertar no nosso coração, no íntimo do nosso ser, um reflexo de corresponder a esse amor. E só o Espírito Santo pode gerar isso em você. Deus não deixou a humanidade entregue a si mesma. E a quinta verdade dessa boa notícia é a seguinte: ela possui um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui a gente precisa de um pouquinho de atenção. Continua comigo. Não perecer não tem relação com deixar de existir, porque existe uma equivalência aqui entre perecer e vida eterna. Deus enviou Jesus para que você não seja condenado. Aquele que crê em Jesus, aquele que coloca a fé em Jesus, não passará por condenação. E essa condenação, ela tem essa equivalência da eternidade, da vida eterna, que é o presente que aqueles que colocarem a fé em Jesus receberão. Que incrível! Tem um propósito nessa boa notícia, não é simplesmente trazer um conforto, uma paz. Deus enviou Jesus para que você não fosse condenado. E aí, vida eterna, também, às vezes parece, sei lá, uma expressão meio religiosa, abstrata, distante da nossa realidade, do nosso dia a dia. E eu queria propor a seguinte tradução aqui para você. O que Deus está oferecendo, essa vida eterna, é uma vida autêntica. Pô, Tiago, que jogada de marketing. Você está usando a palavra que aparece com frequência no projeto de plantação de vocês? Você está usando a palavra que aparece na missão da Igreja Multi? Cara, é exatamente isso. Vida eterna é vida verdadeira. A vida que nós estamos experimentando aqui agora é uma vida que ela é interrompida, é uma existência que é interrompida com a morte. Mas a vida como ela foi desenhada por Deus, no início de todas as coisas, era uma vida eterna, uma vida verdadeira. E a vida autêntica, a vida verdadeira que Deus desenhou no passado para nós, e que um dia nós vamos experimentar na sua plenitude, ela tem duas características. A primeira é quantidade. Óbvio, vida eterna. É uma vida que não terá fim. Mas também é uma vida que possui qualidade. Justiça, amor, paz, alegria. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê essas promessas que um dia vão se cumprir. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A gente vai olhar para todas essas más notícias, para o passado, e a gente vai ver que elas chegaram ao fim, que elas foram estancadas. Deus tem vida autêntica para você. Deus tem vida verdadeira para você. E ela não começa lá na eternidade, ela já começou. Muitas pessoas que estão colocando a sua fé em Jesus, no decorrer de toda a história da humanidade, já estão experimentando vida eterna, vida autêntica. Uau! Eu gosto de lembrar da minha conversão, sabe? Porque eu tive uma experiência espiritual, religiosa em casa. Meus pais me criaram com os valores cristãos. Eu tinha alguns versículos decorados, inclusive João 3,16. Mas foi na minha adolescência, num acampamento, que eu fui confrontado por uma má notícia. E ela está lá em Filipenses, capítulo 2. Eu ouvi a seguinte frase, o seguinte versículo: seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. E aquilo foi tipo um caminhão no meu peito. Eu falei, caramba, eu nunca tinha escutado esse versículo antes. E se isso for verdade, se Deus espera que eu de fato viva essa vida autêntica como Jesus, que eu tenha a mesma atitude que Ele,
eu tenho consciência que essa é uma missão impossível para mim. E eu comecei a chorar. Eu comecei a olhar para a minha vida, para o meu relacionamento com Deus. Eu vi que ele era superficial, cheio de segundas intenções. E essas más notícias começaram a gerar um desespero em mim, uma consciência da urgência de eu receber essa boa notícia, para que eu pudesse viver uma vida autêntica com Jesus. E, sabe, eu entreguei minha vida para Jesus naquela noite. E eu experimentei esse processo de conversão. E alguns anos à frente, eu tive uma experiência que para mim foi muito especial, porque ela me ajudou a entender ainda mais o que significava conversão. Eu não sei como é que foi a tua experiência tirando carta, eu não sei se você está se preparando para tirar carta, mas tipo assim, à medida que eu me preparava, o meu pai às vezes tentava me dar uma força. E era muito engraçado, porque com o instrutor, tipo assim, eu dirigia, fazia todos os exercícios e tudo bem. Mas quando eu sentava com meu pai, eu tinha uma certa ansiedade, tipo, cara, não posso decepcionar meu pai, nossa, ele está me observando e tal. E era mais tenso. Não porque meu pai não me amava, mas para mim foi uma experiência diferente. E depois que eu consegui tirar a carta, eu estava ainda um pouco inseguro, eu tinha que ir para o seminário, e aí eu lembro que meu pai me deu uma série de conselhos, falou, Thiago, cuidado, vai por ali, estuda o percurso, o trajeto. Eu falei, não pai, fica tranquilo, eu sei chegar no seminário, vai dar tudo certo. Tentei mostrar uma confiança, acalmar ele, peguei o carro, fui para o seminário. E aí eu já comecei a ficar um pouco ansioso durante a aula. Falei, cara, eu vou voltar mais tarde, vai estar escuro. E aí eu tive a seguinte sacada, olha, eu cheguei até aqui, se eu cheguei até aqui, eu vou fazer o mesmo percurso e de boa, eu vou voltar para casa. E eu não consultei nenhum mapa, nada. Entrei no carro, liguei o motor, cinto de segurança, coloquei uma música. E aí eu comecei a dirigir, todo feliz. Mas com um pouquinho de medo, um pouco inseguro e tal. De repente, no meio do trajeto, um ônibus vem a toda velocidade na minha direção, na contramão, cara. E aí eu me assustei, escutei o meu pai, Thiago, cuidado, estuda o trajeto. Eu falei, meu Deus, e eu puxei o carro para a calçada, e como um bom cristão, como um bom líder que tinha acabado de sair do seminário, eu abaixei a janela do carro e eu comecei a gritar para o motorista do ônibus, você tá maluco? Seu responsável! E tipo assim, tinha uma plateia, a galera no ônibus, nos bancos do passageiro, olhando, tipo, mano, o que tá acontecendo? E aí, eu nunca vou esquecer o momento em que o motorista abriu uma janelinha pequenininha, olhou para mim e com bastante ternura disse o seguinte, ô filho, quem tá na contramão é você, o caminho é para lá. E aí, tipo assim, eu não sabia onde enfiar minha cara, porque tinha uma galera observando toda a cena, eu já tinha gritado com o motorista, e aí eu abaixo a cabeça, falo, muito obrigado, e eu dou uma volta de 180 graus e pego a mão de maneira correta. Cara, isso é conversão. E Jesus, cara, Ele está trabalhando na sua vida, o Espírito Santo tem orquestrado tudo, para que você escute essa boa notícia. E à medida que você escuta essa boa notícia, a consciência das más notícias, essa consciência de que você estava na contramão, esse contraste, começa a se evidenciar. E a grande questão não é simplesmente se você está ouvindo a boa notícia. Porque ouvir a boa notícia, cara, qualquer um escuta. Se tiver um pregador, se tiver uma pessoa falando, teu pai às vezes, teu tio que pega no teu pé, é fácil ouvir a boa notícia. Agora, entender a boa notícia é outra coisa. E ainda mais difícil é aceitar a boa notícia. Mas nós estamos com o coração cheio de expectativa. Nós cremos que Deus está fazendo grandes coisas. Nós tivemos a oportunidade de realizar batismos já no início da plantação. Pessoas que nos procuraram e disseram, olha, eu ganhei uma consciência, eu estava ouvindo o multicast, eu estava ouvindo vocês falarem sobre Jesus, sobre essa boa notícia, eu ganhei consciência de que eu estava vivendo a má notícia. E eu creio que Deus está me chamando a tomar uma decisão. E a gente celebrou demais esse momento.
E a gente pôde batizar pessoas. Uau, o que Deus tem preparado para o futuro? E aqui, não simplesmente para a plantação da Igreja Multi, mas para você. E se você já entregou a tua vida diante de Deus, já aceitou essa boa notícia, eu quero te encorajar a abraçar esse sermão e essas verdades para que elas te encorajem no dia mau. Agora, se você faz parte do grupo daqueles que querem aceitar essa boa notícia, nós queremos conhecer você. Nós queremos caminhar com você. E eu quero orar pela sua vida e por essa jornada de fé que nós estamos trilhando. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por essa boa notícia que nos constrange, que contrasta com as más notícias, mas que semeia esperança. Deus, muito obrigado porque o Senhor está nos chamando para viver uma vida autêntica, a viver um relacionamento autêntico com o Senhor por meio da morte e ressurreição de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te adoramos no nome de Jesus e pedimos para que o Senhor use essa celebração, esse start que nós estamos dando, e que essa série de mensagens possa reverberar no tempo e na história. Aonde alguém der um play, seja no YouTube, num podcast, numa plataforma, que o Senhor use essa mensagem para reverberar a sua mensagem, que não é nossa, mas que o Senhor nos confiou. Abençoa as pessoas que precisam tomar essa decisão de entregar a vida a Ti. E gera esse novo nascimento no nome de Jesus por meio do Teu Espírito, para que elas experimentem um relacionamento autêntico com esse Pai engajado. No nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Uau! Que mensagem incrível sobre a boa notícia presente em João 3,16. A nossa oração é que essa mensagem possa criar raízes no seu coração e gerar mudanças profundas na sua vida. Se você quer conhecer mais sobre a Igreja Multi, nós temos um podcast disponível para você. São 7 episódios incríveis que nós falamos sobre a visão, a missão da Igreja Multi e contamos um pouquinho mais sobre nós também. Está disponível aqui no YouTube e em todas as plataformas de podcast, você não pode perder. Mas se você está disposto a dar o próximo passo e realmente viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica, nós queremos te convidar a participar de um dos nossos encontros de interesse. Mais informações estão disponíveis no nosso Instagram, @igrejamulti. Aproveita e nos segue por lá também. Nós te desejamos uma ótima semana. Que Jesus te abençoe.